João, capítulo 3, verso 1 ao verso 6. João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Abriu sua Bíblia? Amém? Seu smartphone, seu tablet, você pode ficar à vontade. Desde que você esteja usando para ler a Bíblia, vai ser muito bom. O texto diz assim: havia, na minha versão aqui, primeiro, havia um fariseu chamado Nicodemos. Como é que era o nome dele? Que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E Jesus, com grande sabedoria, disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Senhor, abençoa a tua santa palavra, porque é a tua palavra, e ministra ao nosso coração com a tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender nesse diálogo, neste encontro que o Senhor teve com Nicodemos, o que o Senhor estava querendo dialogar com ele. Te pedimos aqui então que o Senhor fale ao nosso coração e que saiamos deste lugar entendido deste novo nascimento, e que, se já nascemos de novo, continuaremos te buscando no processo de santidade. Mas se há no nosso meio alguém que ainda não nasceu de novo, que ele possa entender, que ela possa entender aquilo que o Senhor ensinou a este homem que ele deveria fazer para nascer de novo. Fala comigo, fala com o teu povo. Te pedimos isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu olho para esse texto de Nicodemos, eu percebo algumas coisas muito interessantes. Quando eu paro para estudar, e toda vez que eu paro para estudar esse texto é um texto muito pregado, eu percebo algo extraordinário nele, algo profundo nele. Eu posso perceber que Jesus era alguém que sempre atraía as pessoas para um diálogo. Eu não sei como é o seu nível de leitura bíblica, mas toda vez que Jesus estudava a Bíblia com alguém, ou falava da palavra, abria o vernáculo na sinagoga, ou com a palavra que vinha já na mente, era intuito de aproximação da pessoa ao reino. E isso me chamou muita atenção para conversar com a igreja hoje, porque nós estamos vivendo o reino de Deus. Amém ou não amém?
Aleluia. E Jesus estava então dialogando com este homem que foi procurá-lo à noite. Que horas esse homem foi procurar Jesus? À noite. E tinha um motivo todo especial, sabia? Porque ele era dos fariseus. Ele era daqueles que lutava dizendo que Jesus era um parolheiro, que Jesus era um falastrão, que Jesus falava demais e que ele jamais poderia ser o Filho de Deus. E esse homem vai ter com Jesus, viu? À noite. Mas mesmo assim, mesmo Jesus sabendo quem ele era, já se relacionou com alguém que você sabe quem é, mas que você dispensa a graça para ele, mesmo sabendo que talvez ele não dispense a graça para você? Era exatamente isso. Jesus, sempre que ele encontrava com alguém que não dispensava para ele a alegria, o amor, a devoção, mesmo assim ele se aproximava dessa pessoa, viu, para dialogar com ela, apresentando para ela as boas novas, apresentando para ela o reino, apresentando para ela a excelência do reino e a graça do reino. Entende isso? Você está comigo, amém ou não, amém? Jesus sempre direcionava o assunto para falar sobre novo nascimento, sempre, reino de Deus e salvação, sempre. O que importava para Jesus era povoar o céu, era levar as pessoas a ter um entendimento que o reino estava próximo, que o reino estava chegado. Obrigado, viu, Feliz? Que bom ver você aqui, viu, rapaz? Coisa boa, né, gente? Amém. Que alegria. O Iago está ali, ó. Cadê ela? O Iago está lá, ó. Daqui a pouquinho a gente vai orar aqui com ele. Que alegria, que felicidade que a gente está. Mas voltando aqui ao nosso bate-papo, Jesus sempre tentou fazer isso, e Jesus vive tentando fazer isso. Fez isso comigo há 20 e tantos anos atrás, com alguns um pouquinho mais. Ninguém levanta a mão para não acusar a idade, né? Mas tem gente com mais de 30 de convertido, né? 40. Outros com 10, com 5, com 1. Mas Jesus está sempre dialogando com as pessoas, hoje através da palavra escrita, para trazer para as pessoas a clareza do reino de Deus, do Evangelho, das boas novas, sabe? Jesus está sempre dialogando com as pessoas através da palavra para dar a ela a resposta para essa pergunta: como nascer de novo? Sinceramente, você nunca se perguntou: como eu faço para nascer de novo? Como eu faço para nascer de novo? Como eu vou fazer para morar no céu? Você já se fez essa pergunta? Eu já me fiz várias vezes. Como eu vou fazer para ir morar no céu? Não foi diferente com Nicodemos, não, querido. Apesar de Nicodemos ser um fariseu, um partido político, governamental muito poderoso naquela época, um homem que também era letrado, mestre, mas ele não tinha resposta para essa pergunta, para essa questão. Ele não tinha. E Jesus então começa a dialogar com Nicodemos, a fim de esclarecê-lo acerca do reino de Deus, da salvação, da vida eterna. Jesus estava muito afim de trazer a clareza, sabe? O discernimento, descortinar. Jesus estava levando Nicodemos por um passeio intelectual e espiritual ao mesmo tempo, viu? Assim como nós estamos aqui. Porque aqui só tem gente que conhece bem a Bíblia, né? Jesus então começa a dialogar com Nicodemos a respeito dessas questões do reino e como era o reino, porque eu sei que o texto só nos apresenta um pequeno
diálogo, uma perícope do diálogo inteiro, uma parte, uma fração, mas eu acredito piamente que os textos bíblicos são muito maiores, sabe? Que os diálogos que Jesus teve com as pessoas foram muito maiores. Mas nessa síntese aqui, Jesus começa a dialogar com Nicodemos e dizer para ele: olha, é preciso que tu nasça de novo. É preciso que você realmente nasça de novo. E sabe de uma verdade? Tem gente que está há muito tempo dentro da igreja e da religião, mas ainda não nasceu de novo. Tem gente que está há muito tempo dentro da religião, dentro das tradições, mas ainda não nasceu de novo. Tem gente que está lá fora, que ainda não nasceu de novo. E Jesus está sempre muito afim de dialogar com pessoas que querem receber o entendimento dele. Então Jesus traz para Nicodemos uma afirmação fortíssima, que para um fariseu daquela época era demais. O quê? Eu preciso nascer de novo? O quê? É possível alguém entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Seria possível isso? Mas Jesus não estava falando disso. Eu acredito que essa afirmativa criou um conflito de pensamentos na cabeça de Nicodemos, sabe? Mesmo ele sendo um doutor da lei. Isso acionou um gatilho na mente dele. Que é isso que este homem está a me falar? O que é isto que este homem está a falar aqui agora? Dizendo que eu tenho que nascer novo. E o texto me parece que Nicodemos, ele solta essa questão de entrar no ventre da mãe, mais por questões de não acreditar em Jesus, do que simplesmente fazer uma pergunta ignorante dessa. Tu acha que um homem daquele não sabia que ele nunca poderia entrar no ventre da mãe de volta? Mas parece mais para mim aqui um deboche. E Jesus, na primeira parte, diz: quem não nascer de novo não vai ver o reino. Pode conferir aí na sua Bíblia. Ver. E quando ele faz um questionamento talvez demagogo, Jesus diz para ele: então eu vou reafirmar, quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Agora aquele homem que havia ido até Jesus e chega para Jesus, viu? Com um diálogo macio, com elogios, dizendo: olha, sabemos que tu é o mestre. Porque o mestre aqui significa inferiorizar Jesus, ok? O mestre aqui significa o que alguns fariseus de hoje acreditam, que Jesus não é o Senhor. Se você for olhar essa palavra mestre no original, era que eles não acreditavam num ser superior que habitava no meio deles, como João falou. Então eles davam uma classificação para um homem que fazia sinais e prodígios que só Deus poderia fazer. Tu és um mestre. É como se você chegasse e dissesse: tu tem conhecimento. Mas Jesus então dá uma resposta a ele. Parece que Jesus chama ele e diz assim: senta aqui, eu vou te explicar esse negócio de nascer de novo. E na volta Jesus diz assim: é preciso nascer do batismo de João, da água, ok? Está comigo? E é preciso nascer do Espírito, aquilo que Paulo falou lá. É preciso nascer da água, é preciso ser lavado, é preciso aceitar o batismo de João, como eu, como o Senhor passei, mas também é preciso nascer do Espírito, para entrar no reino do meu Pai.
Agora, preciso direcionar essa pergunta para você. Quantas vezes, talvez, você ficou paralisado diante de uma afirmação que Jesus fez para você? Vai lá que eu estou contigo! Acredita que eu vou te tirar desse estágio? Acredita que eu vou transformar a sua vida? E você ficou paralisado. Achando, não. Ele não tem poder para fazer isso. Quantas vezes você se pegou duvidando do poder do teu Senhor, duvidando do poder de Jesus, duvidando do que Ele poderia fazer na sua vida ou na vida de alguém bem próximo de você? Quantas vezes? Quantas vezes você pode ter recebido uma palavra do Mestre e lá no âmago do teu íntimo você questionou: será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Será que é desse jeito? Nicodemos aqui, a princípio, olhou para Jesus e devolveu a pergunta naquilo que eu chamo de contra-pergunta. Sabe quando alguém te faz uma pergunta e você diz assim: o que você acha disso? Você está trabalhando com a mente, porque você não quer responder a pergunta, então você volta a pergunta para a pessoa. Foi o que Nicodemos fez. Nicodemos não tinha solução para esse enigma, e ele volta a pergunta para Jesus. E quando ele volta a pergunta, ele diz: será que é possível um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? Olha, brincadeiras à parte, mas se Jesus quiser fazer isso, Ele pode, porque Ele é Deus, e ninguém pode esquadrinhar o poder dele. Faz o que Ele quiser. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Faz o que Ele quiser. Ele traz de volta a vida, com certidão de óbito e tudo. É só Ele querer, que Ele é Deus. Aleluia. Ele é Senhor. Hoje então eu quero trabalhar com vocês sobre os ensinamentos de Jesus, que nos levará para morar no reino dele. Quem quer ir para o reino de Deus? Aí levanta a mão bem alta. Eu desejo isso, graças a Deus, porque é isso que a gente tem que desejar. Se a gente vem à igreja, senta de uma igreja, se a gente professa a fé em Cristo Jesus, o que a gente espera é ir para o céu, gente. É isso que nós esperamos. Aleluia, Jesus. Pelo menos eu espero isso. Grande é o teu nome, Jesus. Quero ir para o céu, meu irmão. Quero morar com Jesus. Aleluia. Quero ver as maravilhas do céu, porque a Bíblia diz que os olhos nenhum viram, ninguém contemplou as belezas, as maravilhas do céu. Ah, como eu quero ver. E imagino que você também. Então Jesus crava naquele homem essa afirmativa: para ir morar lá, viu? Tem que nascer de novo. Jesus então estava dando a Nicodemos um primeiro ensinamento de como nascer de novo e como ir morar no reino dele, e o que era necessário. Porque, querido, se tem uma coisa que é clara na palavra de Deus, é que Deus faz a parte dele. O que eu disse? Mas nós temos que fazer a nossa. Não pensa que é um trabalho solo, não. Não trata de fazer a sua parte, não, para você ver só. Fica com esse papo furado de que Jesus já fez tudo para você, que você vai ver só um negócio no final. Eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo por mim. Você tem a sua parte nessa grande obra. E Jesus estava explicando para Nicodemos nesse bate-papo aqui qual era a parte dele. Então Jesus dá um primeiro ensinamento de como morar no reino dele, e
como fazer isso e o que era necessário para nascer de novo. Talvez você que entrou aqui achando, lá para as 8h20 o pastor vai começar a pregar. Só comecei mais cedo hoje. Cada dia aqui é de um jeito. Talvez você foi acometido de surpresa. Rapaz, o que eu vou fazer para nascer de novo? De fato, olhe para dentro de você. Você já se perguntou se você vai morar no céu de verdade? Você já se fez essa pergunta olhando no espelho, você e Deus? Será que eu vou morar no céu? Será que eu realmente, quinta-feira eu estava falando isso aqui com a igreja? Eu trouxe um tema que era uma indagação e um questionamento. Eu sou ou não sou do reino? Você já se perguntou isso? Será que eu nasci de novo? As minhas atitudes são de quem nasceu de novo? Eu vivo como alguém que é um habitante do céu e um peregrino na terra? Porque para os mais antigos, nós gostávamos de cantar um negócio assim, né? Somos peregrinos neste mundo, porque a nossa morada é o céu. Vou para Canaã eu vou. Canaã, cantada, representa o céu. Já se perguntou isso? Já se olhou no espelho e falou assim: pois essa vida aqui, para onde eu vou? Porque se tem uma coisa que eu gosto de dizer, e é verdade, é que a eternidade vai ter para os dois lados. Para quem vai para o céu e para quem não vai. Isso é claro na Bíblia. Isso é indiscutível. Já se perguntou isso? Como eu vou morar no céu? Como fazer para conseguir algo que, humanamente falando, observando, é absurdo? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, não parece um pouco de absurdo nós, crentes em Cristo Jesus, afirmarmos que vamos para o céu? Você já parou para se questionar racionalmente sobre isso? Você tem embasamento na palavra, você conhece a palavra para defender essa tese de que você é um salvo e vai morar no céu? Ou você está só no fluxo? Sabe o que é o fluxo? No movimento. Se eu ficar sentado lá na igreja, até gosto um cadinho de ver o pastor Vicente pregar, gosto mais um cadinho do louvor, sento lá. Quando Jesus voltar, eu pego uma carona. Ninguém vai de carona. Tem esse negócio não. Não adianta ser filho de crente, esposa de crente, marido de crente. Não adianta. No céu só vai morar hoje lavados e... O céu é assim. No céu, querido, é porta estreita. E não tem essa conversa de fazer biquinho, bater pezinho, porque Jesus não está nem aí. E Deus, muito menos. Nós precisamos fazer a nossa parte, viu? Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu imagino que esta era a indagação que começou a pairar pelo coração de Nicodemos. Agora ele me arrumou um problema. Ele disse que eu tenho que nascer de novo. Eu imagino um fariseu, doutor da lei, questionando agora em sua própria mente a fala de Jesus. Porque tu já parou para se perguntar isso? Jesus já te deu uma ordem absurda? Quem já recebeu uma ordem absurda de Deus aqui? Aquela que você diz assim: não vou fazer nada. Quem já recebeu? Levanta a mão assim. Eu já recebi, meu irmão, ordens absurdas de Deus. Que vontade de não fazer. Que vontade de não fazer. Porque humanamente falando é um absurdo. Talvez hoje essa pergunta seja um absurdo para você. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada para ir morar no céu. Eu não preciso fazer nada para viver o reino de Deus.
Não precisa. Mas essa indagação pairava no coração de Nicodemos, e talvez seja a indagação que está vindo ao seu coração hoje. E para responder isso, Jesus usa o próprio texto, porque a resposta é a palavra, tá? O que é a resposta? A palavra. Pelo menos um bom batista acredita nisso, né? Amém ou não amém? Amém. É a palavra. Jesus nunca saiu da palavra. Aleluia. Até quando o diabo foi tentar ele, você pode até usar a palavra, mas a palavra também diz isso. Porque é na palavra. E Jesus então começa a trilhar um caminho com Nicodemos para responder o que era necessário para nascer de novo. E sabe o que é necessário para nascer de novo? Para nascer de novo é necessário, leia bem forte para mim aí. Primeiro, ter uma transformação radical. Repita isso para mim, por favor. Ter uma transformação radical. Quando eu gosto muito de pregar tematicamente, porque a mensagem expositiva, que eu também gosto, ela às vezes faz você voar muito e muito longe. E a mensagem temática, ela fixa você numa ideia. E eu quero fixar sua mente nisto que eu pontuei aí: ter uma transformação radical. Jesus diz assim: eu afirmo ao Senhor. Esse Senhor aí, você vê que é com S minúsculo, representa a pessoa, ok? Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode, repete para mim, por favor, ninguém pode ver. Primeiro você precisa ver. Sabe que tem muita gente que precisa visualizar o reino de Deus a partir daqui, para poder passar a acreditar. Tem gente que está na igreja, mas não acredita que tem um reino, não acredita que tem um rei. Uma transformação radical demanda, em primeiro, desconstruir algo para reconstruir. Porque uma coisa é certa: se nós quisermos fortalecer uma nova cultura em nossa igreja, primeiro nós precisamos desconstruir culturas que foram construídas no passado, para depois construir uma nova cultura. Porque construir algo em cima de algo tomba. Por exemplo, vou aproveitar, né? Quando nós começamos a fazer a construção aí na frente, você já reparou que a gente está fazendo um muro aí e vai colocar grade, amém? Aleluia. Eu pensei assim: será que não dá para a gente reaproveitar esse muro, não? Porque gasta menos, né, irmão? E pastor de vez em quando tem que ser administrador, tem que dar um jeito, né? Não dá para a gente construir em cima desse muro que a gente já tem aí? E aí alguém me disse assim: pastor, pode até fazer uma parede aqui do lado e tal, mas se o muro não tiver com sustentação, pode cair. Se Jesus tentasse construir algo sobre a mente de Nicodemos sem desconstruir algo, não ia dar certo. Então Jesus dá um choque nele. Diz: é necessário você nascer de novo. Jesus primeiro desconstrói uma cultura farisaica, de que o homem não precisava fazer nada, porque na cultura judaica eles eram os escolhidos, e escolhidos como eram, iam para o céu de qualquer maneira, cometendo tamanhas atrocidades que cometia. Mas Jesus estava dizendo para ele: nada disso. Você vai precisar nascer de novo, meu filho. Você vai precisar nascer de novo. E tem gente aqui dentro que sabe o que é nascer de novo. Literalmente.
Jesus então começa a desconstruir para depois construir algo novo na vida daquele homem. Era exatamente isso que Jesus queria que acontecesse com Nicodemos: tirar aquela roupagem, arrancar dele aquela base que havia sido construída pelo judaísmo, para construir o verdadeiro evangelho. Sabe quando a pessoa vem lá de fora, do mundão, cheio de mazelas, cheio de coisas já construídas, porque já dizia o filósofo que o homem é produto do meio, né? O homem que você é uma construção da sua totalidade de existência. Você entendeu isso? Então Jesus já disse isso lá atrás, quando conversou com Nicodemos. Não, essa roupagem judaica aí não serve. Você vai ter que se despedir de tudo isso. Você vai ter que arrancar tudo isso. Você vai ter que tirar tudo isso de você, para você ter um novo nascimento e você conhecer as boas novas. Amém ou não amém? Tomara que eu e você tenhamos desconstruído algo em nós de verdade e tenhamos construído a palavra de Deus. Entende isso? Jesus queria que Nicodemos deixasse as complicações do farisaísmo e vivesse a simplicidade das boas novas. Talvez você entrou aqui e está nesta situação. Você até quer Jesus, viu? Você até quer muito Jesus. As músicas te emocionam. Essa melodia no fundo te emociona. As palavras extraídas da Bíblia te emocionam, mas quando chega na hora de você ter a atitude, que é a sua parte, quando chega na hora de você tomar uma decisão de verdadeiramente ser transformado, verdadeiramente receber uma transformação radical, você dá 2 passos para trás e diz: poxa, peraí, deixa eu esperar mais um pouquinho. Está esperando o quê, bobo? A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem voltará. Pode ser hoje. Aleluia. Pode ser hoje. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. E talvez, se for hoje, você não tomou a sua decisão, você não recebeu a transformação, você não encontrou-se com o seu Criador, e a Bíblia diz que Israel tem que estar preparado para se encontrar com o seu Salvador. Entende isso? É a palavra. E contra fatos não há argumento. Porque quando se questiona o inquestionável, o nome disso é superficialidade. Quando a gente questiona o que não é para questionar, porque está na palavra, nós somos superficiais. Mas Jesus estava falando com um homem superficial chamado Nicodemos, com a sua cultura superficial, e disse para ele: olha, você precisa receber uma transformação radical, para você entender o que é evangelho, para você entender o que é reino, para você verdadeiramente viver feliz. Dá para dar glória a Deus aí? Aleluia! Aqui a gente é um povo livre, amém? Amém. Talvez você entrou aqui nesta noite e tem vivido uma vida tão complicada. E deixa eu falar baixinho. Sabe o que Jesus quer fazer? Descomplicar a sua vida. Aleluia. Isso que Jesus quer, querido. Aleluia, Jesus. Jesus não quer nada demais de você, não. Ele só quer descomplicar a sua vida, te fazer viver livre. A verdadeira liberdade que eu li aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, da abertura dessa celebração. A verdadeira liberdade. Mas para tanto será necessário você receber, querido, a transformação radical. E aí sim você será liberto deste aprisionamento da vida, viu? Porque a vida nos aprisiona. A vida tem os braços macios que nos abraça e nos envolve, e a gente às vezes cai nessa. Sabe o que Jesus quer? É que você nasça de novo.
com outra mente, com outra consciência, para viver a liberdade. Segunda coisa que eu aprendo aí, para nascer de novo é necessário deixar a vida do alto comandar você. O que é preciso? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Querido, a vida do salvo não é mais dele. O que eu disse? Se você pensa, você que é salvo, que está aqui, que você pode mandar na sua vida, você está profundamente enganado. Quem manda na sua vida é Jesus. E se for necessário, Ele lhe para você aprender. Se for necessário, Ele lhe para você aprender. Porque quem manda na sua vida é Jesus. Aleluia. Você está achando que você se manda? Aleluia, Jesus. Quando você entregou seu coração para Jesus, já era, você perdeu esse direito. Eu nunca vi servo duros da ordem, só na igreja. Escravo não dá ordem ao Senhor. Escravo recebe ordem. E o novo nascimento gera para a gente uma vida de escravo livre. Está na palavra. Então agora nós precisamos deixar a vida do alto, a vida do reino, as coisas de cima nos comandar. Você está comigo? Amém ou não amém? A ideia aqui é de algo que veio do alto. Nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento. Você e eu não podemos acrescentar um covado, 1 centímetro, em nossa altura. Nós não sabemos, aliás, tem alguns, que até conseguem contar quantos fiapos tem na cabeça, porque não tem fiapo nenhum, É carecaço. Mas para quem tem cabelo, queria que me dissesse qual é o número de fiapos de cabelo que tem na sua cabeça. Nós não somos sabedores de nada. De nada. Quem comanda a vida do salvo é Jesus. Aleluia. Quem comanda a vida do salvo é Jesus. A gente tem aquela mania de dizer: amanhã eu vou fazer isso. Ah, querido, a palavra de Deus diz que a vida é um sopro. Hoje você pode estar e amanhã não está mais. Por isso nós precisamos deixar a vida do alto comandar, nos direcionar, nos conduzir, porque nós não podemos acrescentar nada em nós mesmos, como nenhum morto pode dar vida a si mesmo. Só quem pode ressuscitar um morto é o Senhor. Aleluia! Aleluia por isso. Porque se Ele desse esse poder a alguns servos, meu Deus, Deus nos acuda, ia ser um problema. É fato que o ser humano pode muitas coisas, é verdade. Nós, criamos o computador, inventamos carro, avião, fizemos um monte de coisa. Mas tem duas coisas que a gente não faz. A gente não se leva para o céu e a gente não ressuscita um morto. Tem uma coisa que é muito legal. Deus nos deu atributos. O que Deus nos deu? Comunicáveis. Viu? Amor. Mas os incomunicáveis Ele não nos deu. Porque Ele sabe como nós somos. Nós somos direitinho mesmo, Se Ele nos desse algumas autoridades, meu Pai, o negócio estaria pior do que está. Ninguém tem condição de dar vida a um morto. Só o Espírito de Deus pode dar vida aos mortos. Semana passada? Estou até me perdendo, estou ficando velho, viu? Acho que foi semana passada que eu preguei sobre o Vale dos Ossos Secos. Foi ou não foi? Foi semana passada? Retrasada, Fiquei velho mesmo, Cheguei aqui, eu estava com uma mente boa, fresquinha. Semana passada eu falei sobre o retrasado eu falei sobre o Vale dos Ossos Secos. E é exatamente isso aqui.
Só o Espírito de Deus pode dar ordem a um morto e ressuscitá-lo. Só o Espírito de Deus pode dar ordem no vale dos ossos secos e fazer os ossos se transformar num grande exército. Eu e você não podemos fazer isso. Por isso que no nosso quadro de nomes devia levar dependência. Nós somos dependentes da graça. Amém ou não amém? Nós somos dependentes da graça, e eu dou glória a Deus por isso, que eu sou dependente da graça. Aleluia. Essa é a verdade. Ninguém pode dar vida ao morto, a não ser o Espírito de Deus. Então podemos deduzir que o Espírito de Deus pode produzir novo nascimento. O que mais que o Espírito de Deus pode produzir? Arrependimento. O Espírito de Deus então pode produzir regeneração. Talvez você entrou aqui nessa noite e o que você precisa é de regeneração. O que é isso, pastor? Você precisa reconhecer o seu estado de vida, estado de pecador. Porque a Bíblia diz que nós somos produto do pecado. Nós precisamos reconhecer isso, que nós vamos receber a regeneração do Pai, do alto, do céu, para nós. Posso lhe fazer uma pergunta? Será que você não está precisando dessa regeneração? Será que você não está precisando desse arrependimento? Será que você não está precisando de um novo nascimento? Último lugar, para nascer de novo é necessário deixar o Espírito Santo fazer uma obra no seu interior. Leia isso, mas coloque a palavra meu. 1, 2, 3 e já. Porque quando eu falo daqui para aí, é no seu. Quando eu falo para mim, é no meu. Todos nós precisamos dessa obra. Viu? Sem essa obra, nós só vamos viver esse tempo aqui. Mas Deus quer nos levar para morar com Ele no céu. Jesus disse assim, e eu gosto muito desse texto, porque parece uma redundância, mas não é. Ele diz de novo, eu afirmo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 6. A água aqui refere-se, como eu estava falando outrora, do batismo de João. E de alguns outros ritos que eram representados por essa ação no tempo dos fariseus, no tempo judaico, lá atrás. E foi bom Jesus falar sobre isso com Nicodemos, porque ele ficou familiarizado com o assunto. Sabe assim, igual você está familiarizado com o assunto, porque você é um leitor bíblico, então você já conhece bem desse texto. E aí Jesus diz para ele, ó, você tem que nascer da água. Ou seja, você tem que honrar o batismo de João. Porque, lembra-se quando Jesus está andando com os discípulos, aí vem uns homens e perguntam para ele, por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos e os de João lavam as mãos? Porque João era o cara daquela época, entendeu? Nessa época também tem alguns que se acham o cara, mas João não se achava não, João era, porque a Bíblia diz que nascido de mulher não tinha ninguém igual a João. É Bíblia, por isso que é bom conhecê-la. Então era inquestionável para os fariseus, saduceus e quem fosse daquele tempo questionar o que João fazia. No entanto, que quando Jesus vai chegando perto de João,
João diz assim: olha, eu não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés. O que Jesus faz? Jesus diz: epa, segura aí, eu sei quem sou, mas na terra, igual você não tem, então tu vai me batizar hoje. Sabe por quê, querido? Você só pode dar o que você tem. Jesus foi um cumpridor de ordem para poder dar ordem. Tem gente que quer dar ordem sem ser obediente, entendeu? Jesus foi um cumpridor. Peraí, João, não se exceda não, sou eu mesmo, o mestre, mas eu vou passar por esse batismo. Aí ele diz para Nicodemos: tem que nascer da água. Ele poderia ter parado aí, mas ele diz: olha, também precisa nascer do Espírito. E nascer do Espírito, querido, é diferente de ser lavado. Porque talvez eu encha esse batistério aqui, como vou fazer com alguns, e como talvez eu e você já passamos, e mergulhe você nessa água, e você levante daqui naquele dia cheio de unção. Já viu gente cheia de unção? Cheio de unção. Na semana seguinte continua fazendo as mesmas atrocidades que fazia antes. Continua vivendo a mesma vida emporcalhada que vivia antes. Então foi só tomar um banho. E tomar um banho aqui na nossa região tem rios melhores, né? Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemo: cara, não vai adiantar só tomar um banho não. Você vai precisar nascer do Espírito. Você vai precisar se arrepender. Você vai precisar confessar os pecados. Você vai precisar ter uma vida genuína na presença. E só quem dá isso é o Espírito Santo. Por quê? Agora vocês sabem, né? O Espírito Santo convence a gente de quê? Do que, gente? Mais o quê? O Espírito Santo convence a gente da justiça, do juízo e do pecado. E Jesus estava dizendo para ele: tu pode ser até um mestre, tu pode ser até um doutor, tu pode até ter muito conhecimento, mas na minha presença você não é ninguém, porque você não se arrepende dos pecados, porque você não confessa os seus pecados, porque você não confessa o juízo, porque você não é digno do reino. Com Jesus as coisas são assim. Jesus dá uma apertada nele, diz para ele assim: tem que nascer do Espírito, tem que confessar os pecados, tem que se arrepender. Sinceramente, quem quer morar no céu aqui? Eu quero. E se eu tiver que fazer um culto aqui de confissão de pecado, irmão, vamos fazer. Se é isso que nos falta, vamos fazer um culto aqui só de confissão de pecado, só para lavar, viu? Jesus então estava conversando com ele, dizendo: olha, você precisa nascer do Espírito, você precisa ser transformado, você precisa deste renovo. A verdade é que Jesus enfatiza isso para Nicodemos, porque alguns dos fariseus diziam que isso não tinha necessidade. Dizia que isso não tinha necessidade, mas tem. Para entrar no reino de Deus, tem que haver confissão de pecado. Para aqui a nossa conversa fiada é boa, mas lá, os olhos de como chama de fogo, meu irmão, faz um raio-x. E aí, o negócio é mais sério. Ainda bem que quem pergunta quer saber. Não é um ditado popular? Quem que foi perguntar? Foi Nicodemos. Jesus não foi procurar. Ele é que foi procurar Jesus. E ele pergunta isso para Jesus. Jesus diz: olha, vai ser desse jeito aqui, você quer? Você vai precisar deixar o Espírito te conduzir. Jesus então enfatiza isso com ele, falando sobre a transformação que o Espírito traz no coração do homem. Porque no momento que você levanta a sua mão para Jesus, no momento que você aceita Jesus no seu coração, a gente usa um hábito dizendo: levanta a mão.
mas talvez você não levantou a sua mão. Você aceitou Jesus no seu coração, o Espírito Santo entra nesse primeiro momento. E aí vai começar um novo processo na sua vida. E esse processo é um processo purificador, transformador, para que eu e você venhamos estar limpo para morar no céu. Hoje, o que eu estou ministrando a você, batendo esse papo contigo, eu usei o texto de Nicodemos, foi para apontar para uma direção, para a mesma direção que Jesus aponta sempre, a direção do céu. Aleluia. Jesus quer que eu e você venhamos a ir morar no céu. Aleluia, Jesus. É no céu que é o nosso lugar. E talvez você tenha vindo aqui. Talvez você tenha estado aqui conosco. E eu fico muito feliz de te ver. Gosto de te dar um abraço. Mas talvez você está precisando dar um passo mais sério de quebrantamento, de arrependimento e de transformação. Então hoje eu estou apontando para a mesma direção que Jesus estava apontando para Nicodemos, a direção do céu, do quebrantamento espiritual e da transformação de vida. Não precisa querer entrar no ventre da mãe, é só simplesmente quebrantar o coração, viu? E entender o que Jesus quer fazer. Você precisa claramente aceitar a transformação que Cristo quer fazer na sua vida. Tem gente que luta, né? Fica lutando para não. Lute mais não. Deixa Jesus entrar. A Bíblia diz que a porta ele bate. E quando ele bate a porta, se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele faz morada e habita no seu coração. Faz uma transformação na sua vida. Para que, pastor, essa transformação? Ele quer conduzir você. Conduzir ele para onde? Para o céu. Isso é fato. Jesus nunca conversa com ninguém à toa. Fique de pé um pouquinho. Ele já passou aí 50 minutos sentado. Deu para descansar. Você trouxe seu dízimo e sua oferta? Ah, eu trouxe.